Graça e paz. Que a graça do Senhor esteja com todos. É muito gratificante nós estarmos na presença do Senhor, porque a gente vê os cuidados, a gente vê que o Senhor cuida dos mínimos detalhes. A palavra que o Senhor ministrou no meu coração desde há alguns dias, eu creio que esse dia ministrou também ao coração da Andréia. E o Espírito Santo traz isso, uma harmonia, para simplesmente levar ao seu coração a mensagem direta do trono de Deus. Graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou o Renato, da Igreja Metodista do Barreto, ovelha do pastor Marcelo, pastora Rosane. Obrigado, pastorzão, obrigado por mais uma oportunidade. É com muita alegria, muito temor e tremor diante de Deus que eu venho trazer essa palavra que está queimando ao meu coração, queimando. E eu creio que o Senhor tem algo sobrenatural nesta noite. Eu acho que até o propósito que o Elias, o pastor, colocou essa noite, eu fiquei pensando também em casa. Linka uma coisa com a outra. Porque eu creio que o Senhor vai fazer aqui nesta noite algo sobrenatural ligado aos céus e à terra, um alinhamento. E eu gostaria que você abrisse o seu coração e ficasse bem à vontade com o Espírito Santo de Deus, que Ele quer falar ao seu coração nessa noite. Amém? Sem mais demora, o tema dessa mensagem de hoje é retornando ao propósito. Retornando ao propósito. Lucas 24. Gostaria que vocês abrissem junto comigo. Lucas 24. Versículo de 13 ao 33. Meu Deus. Glória a Jesus. Amém? Que diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como as escrituras dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Preste atenção nesse versículo. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e que dizem que ele vive.
E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que um Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. Ei, fica ligado. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram a ele, e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Filipão, porventura não ardia em nossos corações pelo caminho, quando nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. O caminho de Emaús. Depois de 3 dias que o Senhor Jesus havia crucificado, então pela promessa e esperança era o dia que ele havia de ser ressuscitado. A Bíblia vai ser bem clara aqui, falando que esses 2 discípulos, eles saem da onde estão os discípulos e vão a caminho chamado, a um lugar chamado Emaús. E de repente chega uma pessoa, que era o próprio Jesus, e começa a falar com eles. E a Bíblia diz que eles estavam conversando entre si tudo o que tinha acontecido, de tudo que tinha acontecido naqueles dias. E a Bíblia fala que eles estavam tristes. E Jesus, algumas versões falam que alguma coisa o impediu que eles o reconhecessem, outras falam que eles simplesmente não o conheceram, mas alguma coisa ali fez com que eles não percebessem que era o próprio Jesus que estava ali. E Jesus, ele pergunta, vai caminhando, vai perguntando: o que está acontecendo? O que houve? Você não sabe? Me diga. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui: no caminho, sabe, Jesus, ele no caminho, ele vai tirando as nossas dúvidas, as nossas tristezas, os nossos erros. No caminho ele vai junto com a gente, se for preciso, ele vai abrindo as escrituras, ele vai nos ensinando, assim como foi com aqueles 2 homens. Mas o que me chama a atenção é o versículo 21, é qual eu quero começar a tratar com cada um de vocês, cada um de nós. No versículo 21, eles vão deixar bem claro por que eles estavam tristes. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Ei, eles passaram 3 anos com Jesus. Eles ouviram 3 anos as instruções de Jesus. Eles ouviram que o próprio Cristo falou que teria que padecer e que no 3º dia ia ressuscitar. Mas eles não entenderam. Como muitos de nós
Jesus está falando, Jesus está revelando, e nós ainda trazemos nossos corações a dúvida de quem Ele é. E eu quero trazer um ponto aqui, que eu estudei, eu me aprofundei, e eu gostaria que também depois você pesquisasse também. Eu quero chegar aqui ao ponto onde, quando Pilatos ele apresenta Barrabás e Jesus. O nome Barrabás, que significa filho de Abás, ou filho do pai. Bar-Abás, filho do pai. Mas o nome primeiro de Barrabás era Yeshua Barrabás. Por questão de reverência, a tradução grega, os gregos eles retiraram essa palavra, por questão de reverência a Jesus. Mas eu quero trazer esse ponto aqui, com muito temor, com muito respeito, a você, a nós, a mim. Quando Pilatos apresenta a Barrabás e a Jesus, é o que muitos de nós apresentamos diante do Pai, diante da circunstância da vida. Quando ele apresenta: vocês querem que soltem Yeshua Barrabás, ou vocês querem que soltem Jesus chamado Cristo, o Rei dos Judeus? Todos nós já sabemos o que eles decidiram. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos depositando as nossas esperanças no hoje. Estamos depositando a nossa esperança no agora. O que Barrabás estava representando ali? Barrabás era um revolucionário. O que era um revolucionário? Eu escrevi aqui, ó. Barrabás, ele era um amotinador. Isso está em Mateus 27:16. Por favor, depois vocês pesquisem. Vem comigo. Ele era um amotinador, e por causa de uma revolução, por causa de um motim, aconteceu uma morte e ele foi preso. Por que ele foi preso por revolucionário? Porque ele queria trazer uma revolução política e social, porque Roma estava dominando Israel naquele tempo. Roma estava dominando o povo de Deus, com seus impostos, com sua liberdade. Roma estava ali, trazendo sofrimento ao povo. E o que eles queriam? Será que nós estamos igualmente falando nos dias de hoje? Essa palavra está queimando muito no meu coração. Será que isso está queimando nos dias de hoje? Eles queriam, Barrabás ele queria trazer uma revolução, queria acabar com o domínio de Roma. E muitos de nós temos a esperança nas coisas terrenas, nas coisas da terra. E Barrabás lhe apresentava isso. Mas quando Pilatos fala: ou vocês querem que eu vos solte Jesus, o Rei dos Judeus? A Bíblia diz que Jesus foi levado ao matadouro como cordeira muda. Ele não falou nada, porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito maior. Enquanto nós, seres humanos, eu vou me incluir também, enquanto nós esperamos
A nossa esperança muitas das vezes está em viver uma vida de liberdade, uma vida de poder, né? Nessa vida terrena. Jesus, ele estava ali apresentando justamente uma vida de liberdade, mas é do pecado. Um reino que é real, um reino inabalável, um reino. Ei, ó, você vai sofrer agora, como eu estou sofrendo. Assim como ele disse, no mundo tereis aflições, mas ei, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Um reino onde nossas lágrimas serão enxugadas, onde nós não sentiremos mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais desigualdade, não haverá mais desigualdade social, racial, não haverá mais desigualdade, não haverá mais quem é bom, quem é ruim. Todos nós seremos iguais aos olhos do Pai, e nós veremos o Pai face a face. Esse é o verdadeiro propósito de Deus. E nós já sabemos qual foi a escolha. Solte Barrabás. E Jesus, crucifica. Esse reino aí que a gente não está vendo, esse reino aí que a gente só escuta falar, esse reino aí que todo dia homens e mulheres estão falando aí nas mídias sociais, no culto, quarta-feira e domingo, a mesma coisa. Esse reino aí, deixa para depois. Esse reino aí, né? Pastor Marcelo, toda vez, vai gente, vamos embora, vamos junto, vamos caminhar junto. E homens e mulheres de Deus que sobem aqui, diante desse púlpito, e fala, Jesus é bom, Jesus transforma. Não, mas deixa para depois. Nós queremos colocar nossa confiança na liberdade de hoje, de um alguém que pode nos trazer algo físico e que podemos ver e tocar. Mas esse aí, deixa para depois. Esse reino aí, deixa para depois. Deixa eu chorar agora. As minhas lágrimas depois. Ei! E Jesus foi explicando a eles no caminho, foi explicando isso no caminho, que era necessário ele padecer, era necessário ele foi. A Bíblia aqui vai falar que, começando por Moisés e pelos profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras, e foi conversando, foi falando, foi tirando as dúvidas. Eu vi um vídeo para complementar o meu estudo. Que Deus, ele entregou seu filho para nos resgatar, porque tanto nos amou. Porque se dependesse de nós, a gente não merecíamos. Nós não merecíamos estar aqui. Eu quero trazer isso no seu coração nessa noite. Nós não merecíamos estar aqui. Pelos nossos feitos, os israelitas, os povo judeu, eles confiavam que eles seriam salvos, porque eles eram descendentes de Abraão e que eles eram cumpridores dos 10 mandamentos. Mas, se fosse jogar para a realidade, eles não conseguiam cumprir todo o mandamento. Mas Deus tem um padrão perfeito, onde muitos não estão levando a sério a esse padrão celestial. Deus tem um padrão, e como Ele viu que nós não íamos conseguir cumprir esse padrão perfeito, Ele enviou seu Filho, para que no sangue dele nós pudéssemos ter a garantia desse reino que nos espera. Aí eles chegaram a um lugar,
eles chegaram a esse lugar chamado Emaús. E Jesus, ele ia como que ia mais adiante. E eles os constrangeram, chamando para que ele pudessem ir à casa, para que ele pudesse entrar junto com eles. Fire. Quando eles entraram, a Bíblia diz aqui, no versículo 30, e aconteceu que estando com eles à mesa, eu quero falar disso agora, da mesa. Esses dias eu comentei até conversando, mandei uma mensagem pro pastor. Falei, pastor, olha que interessante. No início do ministério de Jesus, no primeiro milagre dele, ele estava em Caná da Galileia, numa festa, ele estava sentado à mesa. Na última instrução de Jesus aos discípulos, quando ele instruiu todos os discípulos e ele declarou a nova aliança, a nova promessa, eles estavam sentados à mesa. E o que nos espera quando Jesus ele vai nos falar: ei, amado de meu Pai, entra, porque é-vos esperado assentar na mesa. Mesa fala de comunhão, fala de aliança, fala de amizade, fala de revelações. Mesa fala de retorno. Mesa fala de igualdade. Na mesa nós somos iguais. Lembra de Mefibosete? Quando Davi falou: a partir de hoje você sentará à mesa junto com a minha família, e você vai fazer as refeições junto conosco. Igualdade. Aquele homem era deixado na terra de Lodebar. Lodebar era uma terra onde que ele era esquecido naquele lugar, mas ele tinha o sangue correndo nas veias, o sangue real. Ei, você tem correndo nas suas veias um sangue real. Você foi gerado no coração de Deus desde a criação do mundo, desde antes da criação do mundo. Você foi gerado no coração do Pai. Você foi gerado. Aqui é uma ligação do que o profeta Elias ele pregou semana passada. Nós somos chamados a retornar à paternidade de Deus. Mesa fala isso. Jesus ele não exclui ninguém da mesa. É nós que nos levantamos. Foi assim com Judas. Falar nisso, se assim Deus me permitiu, pastor, em uma outra oportunidade, Deus tem também falado algo muito tremendo comigo a respeito de Judas. Uma coisa que a gente não percebe, que quando Judas se levantou, e antes dele ir para entregar Jesus no Getsemane, a palavra de Deus diz em João, que o diabo entrou no coração de Judas. Aí Jesus se levantou e foi até Judas e falou: o que tem que fazer, faça depressa. Jesus não exclui ninguém da mesa. Mas na mesa há revelações de quem é ou quem não é, pastor. A mesa traz isso. A mesa ela traz isso, de quem é e quem não é, de quem está e quem não está, aquele que quer deitar a sua cabeça no colo de Jesus, aquele que quer repartir o pão, aquele que quer perguntar, aquele que quer se relacionar, aquele que quer se levantar e se deixar. A mesa ela traz isso. É na mesa. Vai pegando aí. O que Jesus quer falar com você ainda está por vir.
remoí essa mensagem há um bom tempo. Eu estou remoendo. O Filipão aqui está do meu lado, trabalha comigo, a gente vai batendo papo. Ele sabe, eu estou remoendo essa mensagem, eu vou conversando com ele e a gente vai. Em 31 vai dizer assim: abriram-se então os olhos. Abre os meus olhos. Depois você canta esse louvor de novo, André. Em nome de Jesus. E conheceram a ele, e desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós, em nosso coração, pelo caminho, quando nos falava e quando nos abria as Escrituras? Isso. Espírito da revelação, começa a tocar os corações agora, Senhor. Começa a arder os corações agora, Senhor. Começa, Senhor. Começa. Tem gente que está nos escutando que seus olhos estão sendo abertos agora. Você que está me escutando, seus olhos estão sendo abertos agora. Há muito tempo seu coração está ardendo pelo caminho. Há muito tempo teu coração está ardendo pelo caminho, mas ainda você não estava entendendo porque os teus olhos estavam fechados. Mas hoje, no nome de Jesus, os teus olhos estão sendo abertos agora. No caminho Ele vai nos trinchando, não vai nos moldando. No caminho Ele vai nos moldando. É como um vaso na mão de um oleiro. Quebra, faz de novo. Cai, coloca de novo no caminho. Mesmo nós não entendendo, Ele vem e se coloca. Olha, meu filho, vai para essa direção. Vem, deixa eu te explicar. Deixa eu abrir as Escrituras. Deixa eu abrir a palavra. E quando de repente Ele bate na porta e Ele quer sentar à mesa, Ele quer sentar à mesa junto conosco. E quando nós o convidamos a sentar na mesa junto conosco, Ele abençoa o pão, Ele abençoa o pão, e nossos olhos são abertos. Ei, agora, esse é o ponto da mensagem que eu quero pregar. Esse é o ponto. Chegou. Espírito Santo de Deus chegou. E na mesma hora, levantando-se, tornaram-se para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles retornaram para Jerusalém. Eles retornaram ao propósito de Deus, do que daqui a pouco eles iam escutar: ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestidos. Esse é o propósito de Deus. Permanecer em Jerusalém, permanecer na presença. Esse é o propósito de Deus. Você tem dúvida? Todos nós, eu tenho. As nossas dúvidas Jesus vai nos tirando durante o caminho. Ai, meu Deus do céu, as nossas dúvidas, sei.
Mas o propósito de Deus é que nós permanecemos no propósito dele. Lucas, que é o autor de Atos, logo no começo de Atos ele vai falar isso. Fique em Jerusalém, até que do alto vocês hajam revestido, e sereis a minha testemunhas. E vocês pregarão e falarão sobre os 4 cantos da terra. Esse é o propósito. Os dois, por causa da tristeza, por causa das dúvidas, é isso que eu quero chegar ao ponto. Por causa das suas dúvidas, você está saindo da presença de Deus. Por causa da tribulação que nós estamos vivendo diante dessa pandemia, diante dessa guerra política, diante dessa guerra contra a racial, social. Ei, você está saindo do propósito de Deus. Você que pregava não prega mais, você que dançava não dança mais, você que intercedia, você não intercede mais, você não ora mais, você não lê mais, você não se relaciona mais com Deus, você não senta mais à mesa, você não come mais do pão, não bebe mais do vinho. Deus está te chamando nessa noite. Retorna ao meu coração, retorna aos meus propósitos, fica até que eu te revisto e te envio para onde você deve ir. E no mesmo instante, o coração queimando deles, eles retornaram. Ei, o que mulheres falaram é verdade, nós vimos. E ainda assim alguns duvidavam. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. No versículo 36, confirmando. Quando nós falamos, quando homens de Deus aqui falamos, a gente fala que Jesus é o bom pastor e ele vai em busca da única ovelha. Isso é verídico. Isso eu estou te mostrando aqui na palavra. Jesus viu que aqueles 2 discípulos eles estavam indo. Epa, eles não vão. Eu mesmo vou buscar eles. Eu mesmo vou tirar as dúvidas do seu coração. Eu mesmo vou sentar à mesa com eles. E eu mesmo vou repartir o pão. Aí Jesus quando ele disse que eu sou o caminho, está entendendo agora? O Espírito Santo de Deus ministrou isso no meu coração hoje. Quando ele falou, eu sou o caminho, entendeu? No caminho. No caminho, se for necessário, ele vem, ô pastor. Fala que eu sou a verdade. Ele abre, ele desenrola, e ele é a vida. Ao partir do pão, por que todo mês nós nos reunimos aqui para celebrar a ceia do Senhor? Por que todo mês nós estamos aqui celebrando a mesa do Senhor? Para que a fonte, ela sempre continua, para que a vida sempre continua, para que os nossos corações sempre continuem a arder em nossos corações.
porque Ele fez uma promessa: eu vou para junto do meu Pai, mas eu volto, e antes de eu voltar, eu vos deixarei um Consolador, que vai direcionar, que vai enxugar suas lágrimas, que vai ouvir o teu clamor, que vai estar contigo em todos os momentos, e eu estarei convosco até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. E é nesse ponto que eu quero chegar, estou encerrando aqui. Eu espero que essa mensagem venha ter ardido ao seu coração, porque eu creio que desde quando começou com os louvores, com o ambiente de glória, quando eles estavam ensaiando, eu cheguei para o Charles e falei: Charles, eu estou sentindo já o mover de Deus, eu já estou sentindo algo já de Deus. Se Deus, Ele ministrou no coração da sua serva e aos nossos corações, porque eu creio que no seu coração você está recebendo algo da parte de Deus. Eu aqui sou apenas um canal da glória do Senhor, dependente, carente da misericórdia e graça do Senhor. Eu estou aqui apenas como transmissor da palavra poderosa de Deus. Então você que está afastado da presença do Senhor, você que está afastado dos propósitos do Senhor, você que está afastado aos caminhos do Senhor, o Espírito Santo de Deus está gritando, soprando, falando, cantando ao seu coração: volte para casa, senta à mesa, coma do pão, os seus olhos se abrirão, e os propósitos do Senhor vão se cumprir na sua vida, porque Ele é Deus, Ele é fiel para cumprir. Não vá em busca do que aqueles que prometem a sua liberdade, a sua felicidade na vida terrena. Ainda que passássemos pela vale da sombra da morte, ainda que nós enfrentarmos tribulações, perseguições e morte, sabemos que Ele está conosco, porque Ele nunca nos deixou. E eu quero deixar essa mensagem ao seu coração: volta enquanto dá tempo, volta enquanto é tempo de adorar e buscar esse Deus. Volta enquanto Ele está chamando pelo teu nome. Volta enquanto Ele te chama no caminho para andar com Ele de mãos dadas e sentar na mesa e comendo pão e bebendo vinho. Volta a pregar, volta a cantar, volta a dançar, volta a falar da palavra de Deus. Volta, porque Ele deu o seu precioso sangue por mim e por você, para que pudéssemos estar aqui e gritar: eu sou livre, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Barrabás não é o meu conselheiro. Eu não confio em Barrabás, eu confio em Yeshua, o Messias, o Filho de Deus, que mesmo sendo Deus se desfez de toda a sua glória, não usurpou ser igual a Deus, mas Ele veio, se entregou, se derramou por mim e por você. Ele é sacerdote e rei. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o que faz arder os nossos corações. Então fica com essa palavra, fica com essa mensagem, e eu tenho certeza que você já está sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. Orem junto comigo. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por ter transmitido a mensagem do teu coração ao coração da tua noiva,
Ti toda honra, toda glória, a Ti todo louvor, a Ti toda majestade, porque Tu és eterno, soberano, poderoso. E não há outro além de Ti. Não há outro como Tu, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus.